Eu acredito que uma das coisas mais importantes e um dos contextos históricos mais densos que a psicanálise tem é a tratativa dos sonhos. O livro do Freud, datado em 1900, A Interpretação dos Sonhos, traz esse marco em que o Freud vai afirmar que o sonho é a realização de um desejo. Olhando para esse tema, tem um livro do famoso neurocientista e psicanalista Mark Solomons chamado The Hidden Spring, que é um tratado sobre a função dos sonhos. Eu diria que é, na verdade, um resgate da psicodinâmica, psicanálise e o seu maior material de trabalho e interesse, que é os sonhos. No livro de 1900, o Freud vai tentar dividir, tirar essa ideia de que os sonhos, eles não trazem essa previsão sobre o futuro, de que os sonhos, eles não são um material, um processo místico, espiritual. O Freud vai ser um dos primeiros a olhar para o sonho como um processo neurobiológico e tentar implementar esse material, sonhar, dentro do campo da saúde mental. Posteriormente a isso, Mark Somos, o neurocientista, então, fazendo a sua formação e a sua especialização em neuropsicologia, começa então a perceber que não se é possível estudar os sonhos e não se é possível estudar o ser humano, a subjetividade, estudando psicologia. Esse é o seu maior motivador. Essa é a sua maior frustração. Quando ele está estudando neuropsicologia, ele relata em muitas entrevistas que ele faz uma pergunta para os seus professores. Vocês estão descrevendo determinada região cerebral e descrevendo a função. Vocês estão descrevendo a função e descrevendo a região cerebral. E aí ele lança a pergunta: mas aonde está a subjetividade? Aonde está o indivíduo que sonha? Aonde está o indivíduo que tem desejos, que tem medo? Essa frustração do Mark Somos vem com a resposta dos seus professores que, se ele quisesse ter sucesso na carreira de neuropsicologia, esse não era o tipo de pergunta que ele deveria fazer. Então, ele fica extremamente frustrado com essa resposta, mas reconhece que se ele quisesse estudar o subjetivo, o indivíduo que experiencia aquela situação, o indivíduo para além do diagnóstico, o indivíduo para além da patologia, o indivíduo para além do comportamento, para além das estruturas cerebrais, ele precisaria abrir mão da psicologia e buscar um outro campo. Mergulhado na sua própria frustração, Mark Somos entra então em contato com uma obra do Oliver Sacks que vai dizer que a psicologia é maravilhosa, mas ela exclui o eu subjetivo, ela exclui a psique, ela exclui o indivíduo que experiencia o fenômeno. E aí o Mark Somos fica extremamente animado com essa obra, percebe que num outro campo, na linha psicodinâmica, mesmo dentro da neurociência, existem pessoas que veem a experiência da psicologia como uma disciplina que exclui o material subjetivo. Então ele vai fazer a sua formação em psicanálise, ele vai estudar psicanálise. Estudando psicanálise, ele encontra lá um material, uma subjetividade, uma validação para aquele eu que sente alguma coisa, para o indivíduo que sente diferente dos outros indivíduos com o mesmo diagnóstico, para o indivíduo que faz, que sente diferente dos outros indivíduos com a mesma estrutura cerebral, com a mesma condição cerebral. Mas ele encontra nessa psicanálise uma limitação. Quando ele vai estudar o auge da psicanálise, que é os sonhos, a subjetividade, ele encontra uma neurociência que reduz, a partir dos seus métodos tecnológico, eletroencefalograma, PET scan, a experiência do sonhar como uma explicação neurobiológica. Alan Robson, o famoso neurocientista, mecanicista, vai dizer que o sonho é representado e explicado neurobiologicamente pelo sono REM. Então, se reduz a experiência do sonhar ao sono REM. Mark Somos, ainda frustrado com essa experiência, vai então estudar a experiência do sonhar pelo viés agora da neurociência, amparado também pelo viés da psicanálise. E ele encontra uma grande lacuna nessas duas experiências. Nesse seu livro, The Hidden Spring, ele vai comprovar que, na verdade, o sono REM
Ele não é o causador do sonhar, que você pode sonhar independente do sono REM. Acontecem no mesmo instante, mas são experiências independentes. Pacientes com lesões cerebrais que não sonham continuam tendo sono REM. Pacientes com lesões específicas no que causa o sono REM continuam sonhando. Então, ele faz uma comprovação esmagadora para o campo da neurociência. Ele reconhece que quando os estudiosos vão estudar o sonho, eles estudaram apenas o material, eles se interessaram apenas pelas estruturas, eles se interessaram apenas por aquilo que a neuropsicologia, segundo o próprio Mark Somos, se interessa, pelo material, pelo físico. E a partir desse estudo, ele resolve não fazer como Alan Robson, estudar essa experiência subjetiva nos animais, nos outros animais, nos animais que não conseguem verbalizar, gatos, cachorros. Ele vai então estudar essa experiência do sonhar com esse olhar neurocientífico e com esse olhar psicodinâmico da psicanálise em seres humanos, em pessoas que não sonhavam mais. E percebe que, embora essas pessoas não tenham sonho, o sono REM continua acontecendo e vice-versa. Essa experiência, então, fundamenta esse livro, lança, então, essa abordagem, esse conceito, por assim dizer, de uma psicanálise revisitada pela neurociência, chamada neuropsicanálise, que é uma disciplina, para além do que todos consideram, que considera a instância tanto biológica, fisiológica do ser humano, sem excluir a sua psique, sem excluir a sua subjetividade. Ou seja, uma disciplina, um olhar de tratamento que considera o todo do indivíduo. Se esse tema do sonho interessa a você e você gostaria de participar de um evento em que nós vamos falar sobre o método de codificação dos sonhos, amparado por esse olhar do Mark Somos e da neuropsicanálise, eu te convido a fazer o nosso curso hoje, às 19 horas, via Zoom. Esse curso ele é único, tem reconhecimento internacional, duração de aproximadamente 2 a 4 horas, onde eu irei ensinar você a mensurar o progresso terapêutico do seu tratamento através de uma perspectiva de um método suíço, em que o sonho revela o progresso, a reconsolidação, o trabalho afetivo da psique em relação aos seus sintomas. Para saber mais detalhes sobre esse curso, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. E se você gosta desse campo de intersecção entre a psicanálise e a neurociência, se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos.